hoje tivemos então a apresentação do projeto da ciclofaixa. Eu estou aqui com o arquiteto Sumerval. O que prevê o projeto? O projeto prevê, nesse tramo da Capitão Cruz, que começa na Fernando Ferrari e vai até a Euclides da Cunha, nesse trecho, nesse tramo, o projeto prevê uma ciclovia. Uma ciclovia, por conceito, por definição, é quando uma via para bicicletas possui barreiras nas suas laterais, barreiras físicas. Ou seja, uma ciclofaixa é delimitada só com a sinalização, com a pintura e sinalização horizontal, e também com a sinalização vertical. Já a ciclovia, que é o caso do trecho da Capitão Cruz, ela conta com barreiras físicas, que no caso são blocos de concreto, que no projeto estão previstos para serem fixados mecanicamente, manualmente, mecanicamente, mas que agora, depois da reunião de ontem à noite e depois de algumas manifestações, parece, isso não depende de mim, parece ser que podem ser substituídos esses blocos que estão sendo virados, eles não estão fixos ainda, mecanicamente, podem ser substituídos pelo que popularmente se chama de tartarugas. Os tachões são aqueles mais baixinhos, de 5, 6 centímetros. As tartarugas são aquelas esféricas, ou algumas ovaladas, são aquelas que podem variar a altura, de 15, 16, pode ir até 20, 20 e poucos centímetros de altura. O projeto propõe barreira justamente para intensificar a segurança e a sensação de segurança, que são duas coisas que andam juntas, mas que não é a mesma coisa. Como ontem se fez a reunião e se expôs a questão da segurança na ciclofaixa ou ciclovia, é uma questão mais ampla, mais complexa do que o pensar só na sinalização correspondente à ciclovia ou ciclofaixa. A ciclofaixa no Brasil, ela existe só no perímetro urbano. Não existe. Na Alemanha, existem ciclovias e ciclofaixas cruzando o país de norte a sul, de este a oeste. Se viaja interestadualmente de bicicleta na Alemanha. Se vai para outros países, existem ciclovias conectando com França. No Brasil, não. No Brasil, a ciclovia ou ciclofaixa está no perímetro urbano. No perímetro urbano, nós temos o problema da segurança geral do tráfego, a segurança viária como um todo. E a ciclovia ou ciclofaixa, quando entra nesse esquema, tem que ser entendida como um todo. A segurança da ciclofaixa tem a ver, está contida no que deve ser o sistema de segurança viário de todas as ruas. Então, o projeto levou em conta isso e colocamos barreiras. A barreira econômica e viável para Montenegro. O fluxo de carro Montenegro não tem um fluxo de carro, não tem uma densidade demográfica tremenda, não tem um fluxo de carro tremendo. O importante, o básico na segurança são duas coisas, basicamente. É a sinalização viária de todos, dos pedestres, tem a sua, dos automobilistas e dos ciclistas. A sinalização, com os seus espaços bem demarcados pela sinalização, os espaços bem resolvidos. Isso por um lado. Por outro lado, é a observância, é seguir estas normas, essas sinalizações. E esse é um problema que todo mundo sabe, que o Brasil carece, de uma maneira geral, de muita educação viária, cultura viária. O pedestre no Brasil não caminha 15 metros para passar por cima de uma faixa de pedestre.
E se tiver uma faixa de pedestre, o projeto prevê, conforme está proposto no Código de Trânsito Nacional, uma faixa de pedestre como máximo a cada 50 metros. Então, o pedestre tem que caminhar até onde tiver a faixa de pedestre, porque ele aí, se não tiver semáforo, ele é o preferencial. Ele é o preferencial, por lei. Agora, se tiver faixa de pedestre e o pedestre cruzar do lado da faixa, fora da faixa, se ele é atropelado, ele perde o seu direito. No Brasil, falta cultura viária. Nem o pedestre, nem o ciclista e nem o automobilista seguem corretamente as normativas, ou seja, fazem aquilo que eles têm que fazer no lugar, no espaço em que eles fazem. Esse é um problema que não se resolve em um ano, em 2 anos. Isso se resolve paralelamente às obras que vai se fazendo, a educação. A edição de 2014 do Código de Trânsito Brasileiro coloca uma campanha que é da educação viária, propondo educação viária nos colégios, no 1º, 2º e 3º ano primário, para começar aí, não que se interrompa no 3º ano, mas que seja algo obrigatório. Eles indicam isso, e deve ser. Daqui a 20, 30 anos, talvez se possa pensar em ciclofaixas, como na Alemanha, como na Holanda, em que no centro urbano, no núcleo do centro urbano de cidade grande, as pessoas andam com a sua bicicleta só demarcada por uma faixa intermitente, interrompida, de cor branca. É o que divide uma ciclofaixa, em alguns casos, como em Roterdã, da pista de veículos. Seria, mas que o acostamento só está previsto para o carro. E lá, a ciclofaixa sem barreira, funcionando dentro da cidade. A velocidade é básica para a segurança. Não adianta se pensar em muralhar uma ciclovia, colocar 2 muros laterais, como um castelo medieval. Não é assim que se cria segurança para o ciclista. É a boa sinalização, o espaço adequado, a largura adequada, a boa sinalização e a observância. E dentro da observância da sinalização, a velocidade é fundamental. Estatísticas confirmadas, corroboradas, até 30 por hora. O índice de morte em atropelamento até 30 por hora é menos de 8%, se não me equivoco. Os atropelamentos que acontecem com um veículo com uma velocidade acima de 50 km por hora, a mortalidade já supera os 50%. Então, isto mostra bem. Todo esse trecho da Capitão Cruz está previsto a sinalização de 30 km por hora. Se o condutor, tem que haver a fiscalização e multa para quem não. Tem que haver, pelo menos no período inicial, uma fiscalização muito grande, não só com multa, mas também como orientativa, como educacional, conforme a infração cometida pelo automobilista, ou até pelo ciclista, ou pelo pedestre, pode ser observada diretamente pelo guarda e, segundo a infração, multado. Passar de 30 km por hora tem que levar multa. Não, é como se diz, o projeto está aqui e aquilo que está sendo feito só se colocou até agora o recorrido, a largura, e se começou a marcar, mas não está pronto. O projeto está aqui e contém a sinalização que deve conter, a sinalização horizontal, a sinalização vertical e também a sinalização semafórica, quando há, e haverá em 3 pontos, para pedestre com botoeiro, inclusive, com botoeiro, além do semáforo veicular para o carro,
haverá o semáforo para o pedestre, tá? Que então, com o botoeiro, aquele com temporizador também, o pedestre aperta e quando abrir para ele, porque isso vai estar articulado, os semáforos vão estar articulados pelo controlador, serão de 3 fases em algum ponto, sim. Então o pedestre vai poder passar sabendo o tempo que tem para cruzar a rua. E aí para o ciclista e para o carro.